Oi, gente. Vamos nutrir o nosso espírito? Eu quero falar com vocês sobre liberdade. E eu quero falar através da Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Então eu vou em Êxodo 13, versículo 17, que fala assim: aprender a ser livre. Quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, porque Deus achou que, diante dos ataques, o povo se arrependeria e voltaria para o Egito. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Partiram de Sucó e acamparam em Etã, à beira do deserto. Javé ia na frente deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e a noite. De dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de noite, a coluna de fogo. O que podemos interpretar e refletir sobre esta passagem de Êxodo? Aprender a ser livre. Eu vou ler aqui, tá? A explicação que está falando sobre esta passagem. Toda mudança exige nova e profunda educação. O deserto será o lugar para aprender e amadurecer a vida em liberdade. Nessa caminhada, Deus está acompanhando continuamente, dia e noite, o seu povo, guiando-o de tal maneira que este não desanime nem volte para trás. Gente, quem assistiu os vídeos anteriores que eu falei sobre emoções, sobre apego, sobre deixar ir, sobre aceitação dos nossos problemas, até mesmo aceitação de emoções negativas. Quando eu falei sobre processo, tem tudo a ver com essa passagem de Êxodo. Aprender a ser livre. Quando eu falo de consciência para que se possa obter a liberdade, quando eu falo que quando somos conscientes, através dos nossos comportamentos e ações, a gente consegue sim atingir a liberdade
E através da liberdade, a gente consegue alcançar mais facilmente os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. A gente consegue, através da liberdade, ter uma mente, um cérebro, um corpo físico com mais saúde, com mais bem-estar. A gente consegue transformar muitos pensamentos sabotadores, que são gatilhos para as nossas crises, para os sintomas indesejados das doenças que temos, que adquirimos. A gente consegue transformar estes pensamentos em pensamentos mais harmônicos, saudáveis, alegres, amorosos e de paz, podendo ser, na verdade, modificados e iluminados. Conseguimos, gente. E a gente consegue até mesmo, diante de tudo isto, ser guiados. Guiados, sim, por Deus, como aconteceu aqui no deserto. Deus escolheu o caminho mais longo, porque durante todo este trajeto, durante todo este processo, o povo, ele poderia se desenvolver, ele poderia até mesmo mudar conceitos, poderia sim aprender a serem livres, livres de qualquer situação, de qualquer pensamento que pudesse os escravizar novamente. Deus não queria que eles voltassem para trás. Deus não queria que eles olhassem para trás e vissem que ainda estavam próximos e pudessem correr, desistissem daquilo que era melhor para eles, que estavam mais adiante. Então Deus sim escolheu o caminho mais longo. É o que por muitas vezes acontece conosco. Parece que o tempo, o processo é longo demais, que sofremos demais, que passamos por situações que parecem que nunca terão fim e que não sabemos por muitas vezes como lidar com determinadas situações. Mas Deus sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que Ele quer. Ele quer que a gente se fortaleça. Ele quer que a gente tenha coragem de permanecer neste caminho e que possamos olhar mais para frente e observar que sim, temos condições, que temos Ele para nos apoiar, nos dar força e segurança acima de tudo, que Ele está sempre conosco em todos os momentos, sendo dia, noite. Ele sempre estará conosco. Então, este é o primeiro passo de aceitar a situação difícil que aconteceu conosco ou que está acontecendo. Aceitar todas essas emoções para que a gente possa modificar os nossos pensamentos e pensar, mesmo em crises, mesmo em momentos difíceis, aceitar tudo aquilo que já aconteceu conosco e que está acontecendo. Tentar enxergar algo bom em tudo aquilo que a gente acha que é de negativo. Transformar em pensamentos positivos através de emoções positivas. Refletir. E por que não orar durante este momento de reflexão para que a gente possa até mesmo ser inspirados através dele, pela intimidade dele conosco e nós com ele.
E durante esse processo de aceitação e de modificação de pensamentos, consequentemente, emoções ou pensamentos e emoções, gerando novos comportamentos, a gente consiga permanecer neste processo, por mais que demore, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem um propósito. E durante este processo a gente perceba quanto a gente se desenvolveu, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente teve de aprendizado. E aí, mais fortalecidos durante este processo, quando chegamos em um momento que percebemos que aquele deserto foi passado, transformado, na verdade, houve a travessia daquele deserto que parecia que nunca ia terminar. E enfim, a gente conseguiu alcançar, a gente conseguiu avançar e chegamos sim naquilo que estávamos desejando. O que, por exemplo? A gente conseguiu silenciar sintomas de doenças que faziam muito tempo que já estavam nos prejudicando, tanto mentalmente como espiritualmente, ou até mesmo fisicamente, ou até mesmo os três juntos ao mesmo tempo. E a gente percebe esta liberdade que nos tornamos leves, nos tornamos mais, na verdade, amorosos, em paz e até mesmo iluminados. E quando a gente alcança o fim deste deserto, quando a gente passa por ele, quando a gente faz a travessia, a gente vê toda a história e enxergamos o quanto nós evoluímos, o quanto valeu a pena todo este trajeto, toda esta caminhada, porque conseguimos conquistar algo que achávamos que não íamos conseguir, mas conquistamos com muita luta, com muita perseverança, com muito amor a nós mesmos, a Deus acima de tudo e até mesmo ao próximo. Porque a gente conseguiu modificar tudo isso, nós com o nosso esforço e com a força que Deus nos dá através da oração e da intimidade com Ele, a gente conseguiu conquistar. E a gente observa o quanto Ele é perfeito em tudo que faz. Mesmo nas lutas, onde achamos que Ele não está conosco, Ele sempre esteve nos apoiando. Por isso que vale muito a pena nutrir sempre o nosso espírito, juntamente com nossa mente, através dos nossos comportamentos. E, consequentemente, o nosso corpo. Assim a gente chega lá no ápice do nosso avanço, que é a nutrição geral de tudo isto. Gente, vamos tentar, vamos prosseguir neste processo para alcançarmos a liberdade integral da nossa saúde. Eu vou agora para Romanos 12, 2. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele
o que é perfeito. Olha que lindo. Esta é a confirmação daquilo que eu falei para vocês, que Deus nos pede, que possamos fazer a vontade dele para que se torne perfeito, passe do bom para o agradável e assim perfeito. O bom é a aceitação daquilo que estamos passando e transformar a nossa mente, renovar a nossa mente em pensamentos positivos, para que a gente consiga nos libertar daquilo que nos aprisionou tanto tempo, talvez desde criança até a fase adulta, e que se torne agradável, porque nós vamos ver e observar e refletir o quanto nós nos desenvolvemos e crescemos e amadurecemos, nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais leves, pessoas que na verdade transbordam o amor e não a revolta, não a mágoa, não o ressentimento. E que se torne perfeito pela vontade de Deus. Quando enxergamos a nossa história, o quanto fomos corajosos, o quanto nós enfrentamos e conseguimos conquistar tudo aquilo que temos hoje. E que nossa história se torne uma história de inspiração para muitos. Para os nossos pais, ou até mesmo para os nossos filhos, principalmente, que vamos deixar um legado. Que seja uma história que vale a pena ser vivida e que valeu viver. E que possamos ser gratos a tudo aquilo que passamos e que tenhamos orgulho de nós. Esse é o recadinho que eu queria passar para vocês. Na verdade, é um recado inspirado por Deus e que a gente não pode deixar passar essa inspiração. A gente precisa sempre estar em contato com quem nos inspira e de quem, na verdade, nos ilumina. Um grande beijo, fiquem com Deus.